Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Dessa vez o Felipe Fontes falando o que é cosmovisão. Me indicaram porque finalmente eu entenderia que raio que é esse. Bem-vindo a mais uma entrevista, meu nome é Vinícius Musselman e estamos aqui na Conferência Fiel Pastores Líderes 2018. Tenho a alegria de entrevistar os nossos pretores, Felipe Fontes. Prazer estar com você, Vinícius. Nós temos falado sobre cosmovisão neste ano, só que a pergunta que precisa vir antes de tudo é o que é cosmovisão? Você leciona sobre isso, introdução à cosmovisão reformada, como... Só para dar uma dica, temos já um react sobre cosmovisão, que foi bem interessante, vale a pena conferir. você define cosmovisão? Sim. Bem, a primeira coisa que eu sempre gosto de dizer é que cosmovisão não é um conceito teológico. Ele tem se tornado muito comum, muito popular no meio teológico, mas ele não nasceu na teologia. Ele é um conceito, né, uma ideia que nasceu na filosofia, mais especificamente na filosofia alemã iluminista do século XVIII. E qual é o grande objetivo do nascimento desse conceito originalmente? É afirmar que o homem é um sujeito ativo no processo de conhecimento. Então, durante muito tempo se pensou que o homem tinha uma mente como uma tábula rasa, e aí quando ele experimentava a realidade, os sentidos dele simplesmente iam lá e escreviam, imprimiam o significado das coisas na mente deles. Vamos lá. Sim, tá correto, de um ponto de vista, mas vamos dar só uma refinadinha, vamos seguir aí a ideia do senhor Felipe Fontes. Parece então que a gente vai entender agora cosmovisão como uma interpretação da realidade ativa, né? Então, o ser humano ativo na interpretação da realidade. Excelente! O que acontece quando ele dá essa dica aí do tábula rasa, essa parada toda, é uma velha ideia dentro da tradição chamada ocidental, mas que a gente pode questionar um pouquinho esse nome. Começa lá em Aristóteles, discutindo um pouquinho sobre sua lógica, né, da compreensão de mundo e tudo mais, em que, aparentemente, as coisas causariam impressões na gente. E essas impressões já vinham também com sentidos. E sentidos cujo um dos elementos, na hora de você aprender a realidade, seria possível aprender também sua base universal, vamos dizer assim. É aquele bom e velho exemplo que você, que fez ensino médio e teve a graça de ter filosofia, aprendeu do professor pegando uma cadeira e dizendo: qual é a cadeiridade da cadeira? O que faz ela ser cadeira? E aí daria para fazer um monte de exercício em seguida. Oh, meu Deus do céu, a gente nunca muda. De falar sobre essa questão da impressão do mundo na gente, e que haveria uma capacidade aí de você abstrair desse processo da impressão daquilo que há de igual em tudo que está de fora, para aquilo que é o elemento universal, o elemento comum, aquilo que dá sentido às coisas. E aí tem umas questões que são muito brutas e outras mais metafóricas, mas em última instância, dada essa maravilhosa dinâmica, a gente teria aí uma capacidade cognitiva de captação do mundo muito determinada, por isso que existe fora, e aí teria essa ideia aí de tábula rasa e tal, que vai ficar por bastante tempo mesmo, tá tudo certo. No século XVIII ainda estava em voga, especialmente aí entre liberais ao estilo John Locke, né, um dos pais do liberalismo, que também falava sobre esse lance aí de tábula rasa. Mas depois da crítica alemã, aí a gente já não tem mais essa compreensão tão ingênua do planeta. Ao contrário, a gente vai começar a falar efetivamente sobre relações mais complexas. Isso, tem razão. Mas assim, quero descobrir o que isso tem a ver com cosmovisão cristã. Vamos ver. Mas a pergunta que não quer calar, se isso for verdade, é a seguinte: por que indivíduos diferentes observam coisas semelhantes e chegam a conclusões diferentes sobre as mesmas coisas? Ou seja, nós dois somos duas pessoas diferentes, e aí nós estamos diante de um fato. Eu posso interpretar esse fato de uma forma, você pode interpretar aquele fato de uma forma diferente. Ora, se nós estamos diante do mesmo fato, e nós temos ambos uma tábula rasa na mente, e nos aproximamos do fato através dos mesmos sentidos, nós deveríamos ter a mesma conclusão acerca do fato. A pergunta é, por que nós não temos? Porque a nossa... Excelente questionamento. E já que estamos neste nível de compreensão e discussão da realidade, por que não fazemos o mesmo com respeito à leitura da Bíblia? Mas de maneira radicalizada, vamos levar a sério esse negócio. Porque
Determinados grupos leem de uma maneira e outros de outra. Porque também, na experiência individualizada, nós temos percepções distintas sobre o significado do texto. E se a gente aplicar esse mesmo critério para entender as diferentes posições durante a história do desenvolvimento teológico e de leitura da Bíblia dentro da igreja? Quais conclusões a gente vai chegar? Vamos aplicar essa mesma discussão, vamos levar ela mais adiante, tá? Provavelmente vocês já têm resposta para isso. Você acha que eu estou imaginando que vocês são ingênuos? Não. Mas não percamos esta linha de perguntas e questionamentos. Aonde vamos? Essa relação a relação entre nós e o mundo, ela não é imediata. Tem alguma coisa entre nós e o mundo que determina a maneira como nós nos relacionamos com ele. O que é esse negócio? É isso aí que as pessoas chamam de cosmovisão. Bem, as pessoas chamam é uma expressão um pouco forte, mas pode dar esse nome se você quiser. Agora, até onde eu sei, dentro do âmbito da crítica alemã, não era só essa questão do cosmovisão como mediadora, mas como ponto de partida, né? E aí você vai ter várias abordagens de possibilidade disso, né? Então você tem um ponto de partida, um backgroundzinho aqui que já tá, você não tem controle sobre ele. Ele foi constituído antes de você. Com um núcleo de crenças, de valores socialmente estabelecidos, historicamente criados, construídos, mantidos dentro de relações conflituosas, não tranquilas, e dentro de comunidades específicas. Essas comunidades se organizam para solucionar problemas. Quando elas vão solucionando seus problemas, elas vão criando valores, regras, leis, modos de interpretar a realidade, orientações e tudo mais, que tem sentido em um determinado tempo e momento diante de certas circunstâncias. Quem nasce dentro dessa comunidade vai vivenciando e assimilando esse processo. Vai crescendo, se desenvolvendo, vai passando o processo histórico e sabe o que acontece? As condições mudam, o que exige que aquelas leis, valores e o núcleo existente anteriormente precise ser revisto e transformado, e não voluntariamente necessariamente, né? Você não tem que, perceber isso e nós temos que mudar. Os conflitos, as transformações, as condições novas exigem que você mude por completo aquilo que foi construído em um tempo passado. Isso faz parte da vida, mas é óbvio que vai ter a galera que vai querer manter esses valores, essas crenças e tudo mais. E aí a gente já não está falando sobre percepção de realidade, nem compreensão de mundo, senão também sobre lutas dentro deste mundo, porque nós queremos manter posições, ir contra outras e tudo mais de acordo com as circunstâncias, condições específicas, contextos ou quem sabe até classes sociais. A partir da origem dessa ideia, muita gente vai dizer o que é que constitui isso e etc. Então, de maneira geral, nós poderíamos dizer que uma cosmovisão é composta de um conjunto de crenças fundamentais, ou de um conjunto de crenças básicas. Tem algumas coisas que nós acreditamos sobre a vida, que elas são determinantes para a maneira como nós compreendemos a vida de modo geral. Nem toda crença que a gente tem é semelhante em termos de importância. Por exemplo, alguém pode achar que sorvete de morango é mais gostoso que sorvete de chocolate. Isso não influencia tanto na maneira como ele vive. Num primeiro momento, não. Mas vamos colocar agora essa preferência dentro das disputas sociais, tá bom? Dentro da realidade social, na realidade do mundo que a gente está vivendo, está vigente. Tem um filme que eu indico muito, se eu conseguir lembrar, eu vou colocar na descrição, que é Obrigado por Fumar. Eu indico demais esse filme, ele é maravilhoso. É sobre um lobista nos Estados Unidos, que é aquele cara que tem o trabalho de fazer valer uma determinada ideia, tanto no convencimento quanto na negociação. Então ele vai fazendo propaganda, negociação e tudo mais para fazer valer um projeto ou derrubar outro. E é um lobista ligado a várias indústrias, entre elas a indústria do tabaco. E aí tem uma cena maravilhosa, e ele tem um problema familiar sério com a ex-companheira dele, depois com o filho dele, com o cara que é padrasto do filho, é um cara meio complicado. E aí ele tem uma cena maravilhosa que ele vai com o filho dele num parque de diversões. E quando ele tá num parque de diversões, conversando com o menino tentando entender a função do pai, né, de argumentar e tal, e o pai tem um trabalho de escola pra apresentar, ele tem que defender uma ideia, uns valores e tal. E aí o pai fala assim, não, mas é fácil, você precisa ser mais convincente, não sei o que lá.
Aí o menino, mas como? Vou te explicar. Aí o pai faz assim. Ele fala, vamos comprar um sorvete. Se eu fosse comprar um sorvete, eu gosto mais do de baunilha e você mais do de chocolate. Como você defenderia que o de chocolate vale mais? É mais importante. Ou é mais gostoso? Aí, mais gostoso, né? Aí o menino fala, porque o de chocolate é mais gostoso. Tem que lá dar uma desculpa meio aleatória, assim, de que é o que eu gosto, é o que eu quero. E aí o pai responde da seguinte maneira. Então você quer dizer que se fosse ter o de chocolate fosse a única opção que nós tivéssemos, você obrigaria todos os demais a querer esta opção, mas e se eu quiser ter a opção do diferente, daquilo que talvez não seja o mais gostoso, mas eu queria ter o acesso, que é o sorvete de baunilha? Por que eu não posso ter esse outro tipo de sorvete? Você está atentando contra a minha liberdade de poder de escolher e tal. E ele faz uma argumentação que é excelente, assim, e o moleque fica, mas tá, isso não me convenceu, eu não vou, eu ainda quero de chocolate. Aí o pai fala, mas eu não tô pra te convencer. Aí ele aponta pra galera que tá no parque e fala, eu tô pra convencer eles. Cara, esta cena mudou a minha vida em relação a debates, discussões, até reacts de YouTube. Com respeito a essa compreensão de que um debate pode tornar extremamente importante um elemento insignificante e isso transforma uma posição política, altera pela sedução do argumento, da articulação e tudo mais, a posição de outras pessoas. E por quê? Algo que não teria nenhum valor. Seria só por causa de uma cosmovisão que tem valores fundamentais ou porque todo esse debate está incluído ou pode ser inserido dentro de discussões mais amplas, ali na estratégia da retórica e tal, implicada sempre na defesa ou não de um modo de vida, de um modo de organizar a vida, que excede qualquer preferência, né? Então, tá aí jogada uma questão interessante pra gente ver, né? Vamos voltar ao Felipe Fontes e a questão do núcleo fundamental de crenças, não tão importantes quanto sorvete, né? Sorvete, isso é banalidade. É diferente, por exemplo, quando você diz eu sou o produto de um ato criador divino ou eu sou um produto de relações físico-químicas aleatórias. Completamente diferente, exatamente, e orienta a sua vida de modo diferente e organiza toda uma sociedade de maneira diferente. Mas aí eu acho curioso, porque a gente está falando sobre uma autorreflexão comunitária a respeito da existência historicamente construída sob condições X, certo? Então, perceber essa diferença, ela poderia te ajudar a compreender as múltiplas possibilidades de cosmovisão, se é esse o termo que vocês quiserem utilizar, ou de que o ser humano se transforma no processo histórico, de acordo com contextos específicos, ambientais, sociais e tudo mais. Só que aí a gente não está falando só de cosmovisão como um conjunto de ideias ou de crenças. Nós estamos falando sobre a autocompreensão de grupos humanos a respeito de quem eles são. E aí eu indico 2 textinhos aqui, rapidão. Esse aqui primeiro, Ética da Libertação, do Henrique Dussel, e eu vou colocar na descrição aqui, vai estar o meu curso de Filosofia Latino-Americana, e sobre Ética da Libertação especificamente, é o primeiro curso que eu vou dar do Henrique Dussel, sobre esse livro, e na primeira parte ele faz uma discussão antropológica maravilhosa, que é de compreensão dos seres humanos, como nós nos compreendemos e como deveríamos nos compreender a partir do que aprendemos nos últimos tempos. E como isso altera radicalmente a nossa relação com a filosofia, com a compreensão de mundo, com as ciências e com a própria luta pela vida dentro da realidade social existente. É a primeira parte do livro, ela é maravilhosa essa primeira parte. Eu, quando pude conhecer o Dussel pela primeira vez, encontrei com ele, eu, obviamente, fui tietar e pedi pra ele autografar o livro. Ele olhou pra mim e falou, a primeira parte desse livro é a coisa mais importante que eu fiz na minha vida. E quando eu li, é mesmo, porque muda radicalmente a sua autocompreensão de mundo. E isso tem a ver, sim, com a filosofia alemã que ele tinha comentado, crítica e tudo mais, né, que o Felipe Fontes comentou aí. Em especial, por exemplo, um carinha chamado Ludwig Feuerbach, que não é que ele fala sobre cosmovisão e usa esse termo, como o Dilthey vai trabalhar, como o próprio Heidegger talvez trate, e outros autores também. Os românticos vão falar sobre visão de mundo, né? Interpretação da realidade, percepção de mundo, não, visão de mundo, interpretação da realidade, um sistema complexo de valores que comporiam isso que vocês começaram a chamar de cosmovisão por escolha de tradução. Mas beleza, essa visão de mundo, o Feuerbach vai chamar a atenção para uma coisa fundamental e interessante. Ele vai fazer uma crítica dentro do âmbito religioso a valores fundamentais, no qual ele vai dizer que, se liga,
as ideias e as compreensões que se tem de Deus, da divindade, desses valores transcendentais, seriam alienação dos seres humanos, de seus próprios potenciais em um ser externo. Então ele fala que, na verdade, toda a compreensão do divino é uma compreensão do humano. Se você começar a observar esse tipo de crítica, de apontamento do Forba, é interessantíssimo. Porque aquilo que se fala sobre Deus, aquilo que como se interpreta Deus, na verdade está apresentando aquilo como os seres humanos estão se compreendendo e se colocando, e como eles se colocam no mundo, eles refletindo seus valores no divino e transportando para cá. Cara, isso é o que acontece em boa parte dos reacts que nós fazemos aqui, em que os caras jogam pro passado, pra Bíblia, pra mundo, uma visão capitalista e de manutenção da ordem social, como se o próprio Deus fosse capitalista, se o mercado foi criado por Deus, a ordem de exploração é divina e tudo mais. E aí os valores que estão atrelados a essa compreensão de mundo são de defesa dessa ordem vigente. E aí esse tipo de estrutura da crítica do Forba fica muito interessante. Só que a gente não está falando de cosmovisão como esse conjunto de valores aleatórios e abstratos. Nós estamos falando da realidade histórica, de trabalho humano, de produto e transformação humana, e inclusive, quando nós falamos sobre Deus, é os seres humanos falando sobre Deus. Afinal, teologia, enquanto disciplina, é o quê? É humanidades ou é divindades? É da área de divinas. Óbvio que não, pô. A área de humanas também é uma interpretação dos seres humanos a respeito de suas experiências de fé, de espiritualidade, de sua relação com a divindade e com uma própria tradição religiosa. Então, minha gente, nós estamos falando de nós, ok? Mesmo quando falamos de Deus, estamos expressando e passando por nós, nossas ideologias, nossos valores, nossas crenças que não caem do céu e nem estão descoladas da nossa realidade histórica. A questão é quais os critérios que vão ser estabelecidos para a gente tomar de maneira consciente a nossa vida e o que faremos dela. Mas segue o jogo. Vamos lá. Vamos ver onde a gente vai parar, Felipe Fontes. A crença sobre a questão das origens é muito diferente em relação à crença da preferência de um sabor de um sorvete. Uma coisa tem muito mais implicações do que a outra. Essa é uma crença básica, essa não é uma crença básica. Então, a nossa cosmovisão ela é formada por esse conjunto de crenças básicas que determinam a maneira como nós interpretamos o mundo. Então, algumas coisas... E como nós nos interpretamos. Acho que essa é a parte mais importante. Porque a questão de onde viemos, das origens, quem somos, é uma autorreflexão sobre a nossa realidade. E eu esqueci até de comentar, esse é outro livrinho aqui, tá? Esse eu vou colocar na descrição, porque você pode baixar o PDF gratuitamente. E se quiser adquirir, você pede para a editora FI lá e pode... imprimir o exemplar único, que é Fetichização do Poder como Fundamento da Corrupção. O primeiro capítulo é a minha leitura do que o Dussel faz, só que eu dou um passinho a mais. Eu mostro que o Dussel aplica sempre para seu passo metodológico dentro da filosofia, sabendo de que há sempre esse background, esse conteúdo anterior, que é ponto de partida para a gente se relacionar com o mundo, e que é um ponto de partida de relações interhumanas, intersubjetivas, comunitárias, historicamente construídas, reproduzidas socialmente, cheias de conflitos, de lutas, de interesses e tudo mais. Quando ele faz esse processo, ele sempre faz o quê? Ele primeiro apresenta uma autocompreensão do ser humano, quem é o ser humano, a partir daquilo que nós adquirimos e aprendemos nos últimos séculos, milênios e tudo mais. Debate isso para daí trazer questões éticas e políticas. E aí é curioso, porque o que ele vai dizer é toda filosofia, toda política, toda ética, se quiser toda teologia, não importa, tem como ponto de partida uma autocompreensão do ser humano. Quem nós compreendemos que somos. E aí, minha gente, sim, isso seria um elemento fundamental. E aí a gente poderia até chamar isso de uma crença fundamental da cosmovisão. Ok. Mas aí a gente não está falando de coisa aleatória nem de imutável. Ao contrário. Completamente mutável, completamente dependente da reflexão, autorreflexão, racionalização e atuação do ser humano em todos os âmbitos. Não dá para pegar isso, botar um cristão como adjetivo e falar o que Deus disse foi isso. Não, porque aí o que você está fazendo é pegando uma série de construções também dentro do processo histórico da realidade e divinizando isso. E falando, é assim, ponto. E aí você tem que tomar cuidado. Porque o risco que vocês correm de criar uma divindade uma divindade humana com cara de Deus é um negócio perigoso. Então fica a dica aí para vocês tomarem cuidado com os usos que estão se fazendo aí de cosmovisão quando adiciona cristã no como é que fala? Como adjetivo, né? Como nome composto. Eu prefiro
outras abordagens, mas estamos aí. A ideia é aprender o que é cosmovisão. Que constituem nossa cosmovisão. Quem é Deus? Ou Deus existe? A primeira pergunta não é quem é Deus, né? Porque só vai ter essa pergunta se primeiro você pressupõe a existência de um Deus. Nem todo mundo tem essa ideia de existência de um Deus, nem que é único, nem que é, sei lá, trino, unitrino, e essas loucuras que a gente vai criando durante a nossa história de construção doutrinária, tá? Que tem valores, tem sentido, tem funções específicas, historicamente determinadas, e até hoje, para as nossas realidades, nossas comunidades, nossas crenças e tudo mais, mas que também muitas vezes não são bem crenças fundamentais. Esses cacarecos eles surgem depois. E que se você pôr ou tirar, não muda muita coisa. Mas a gente vai ver aí algumas paradinhas. Essa é uma pergunta fundamental. Se Deus existe, quem é esse Deus? Como é que o mundo veio a existir? Por que é que nós estamos aqui? Qual é a razão da nossa existência? O que acontece depois que a vida acaba? O que há depois da morte? Todas essas coisas são perguntas fundamentais que constituem a nossa cosmovisão. Eu acho, Vinícius, para tentar simplificar bem assim para as pessoas que estão nos assistindo, que uma imagem que tem sido usada frequentemente, que nos ajuda a entender, é falar da cosmovisão como óculos. Ou seja, como lentes, através das quais nós enxergamos a realidade. E às vezes eu brinco com adolescentes. Aí eu acho que tem um problema, porque vocês estão confundindo o que é o ponto de partida, porque não é o óculos que você vai interpretar a realidade. A cosmovisão é o ponto de partida. São valores, núcleos de crenças, historicamente determinados, são aquela questão antes de você. Você não pediu para ter isso. Isso faz parte, é constituído, historicamente reproduzido, intersubjetivamente, entre as pessoas, comunitariamente produzido, reproduzido e mantido. Então, não é bem um óculos que você escolhe, né? Isso daí já seria outra coisa, que não tem a ver com cosmovisão, senão você começar a ter uma nova percepção de mundo, que aí pode ser que te altere a partir das questões que você faz, núcleos de valores fundamentais. Mas esses núcleos de valores fundamentais não vai ser o óculos, vai ser o ponto de partida. E você consciente de que não dá para sair do nada, que não existe um vazio no qual você tá. Você sempre vai ter esses pontos de partida, núcleo de valores e tudo mais. A questão é como é que você testa esses valores, quais são os critérios que você tem para manter eles. Essas paradas aí, sim, tem outras dinâmicas que não é simplesmente botar um óculos ou tirar um óculos. Acho que aí tá confundindo e valeria voltar à questão da crítica do juízo de Kant, que é onde aparece esse termo visão de mundo pela primeira vez, para distinguir o que é uma percepção de mundo do que é esse conjunto anterior, e que nem tinha tanto valor para Kant, mas é só pra gente, a partir daí, começar a distinguir as coisas, tá? Vamos aí separando as paradas. Mas eu entendo que dentro do âmbito teológico, você pode utilizar a cosmovisão como um grande guarda-chuva para tentar manter, é que a gente acredita nisso e ponto. Beleza. Mas aí fica complicado. Adolescentes e crianças fazendo-os ver o mundo através de papel celofane. Não sei se você já fez isso, já brincou disso, mas você pega o papel celofane, coloca na frente dos olhos, o papel vermelho, aí o mundo fica todo vermelho. Ou você pega um azul, o mundo fica todo azul, e assim sucessivamente. E eu uso isso para ilustrar que o mundo muitas vezes ganha as cores que tem a nossa cosmovisão. A maneira como nós respondemos essas perguntas básicas vai ser determinante na maneira como nós vamos interpretar a realidade. Eu quero fazer só mais um apontamento aqui no final da resposta a essa pergunta. Com o desenvolvimento do conceito de cosmovisão no pensamento não cristão, chegou-se à conclusão, na verdade, de que todas as cosmovisões são válidas e, portanto... Mas isso é uma coisa óbvia. Óbvia. Porque se você começa a colocar a questão de contexto, historicidade, núcleo de valores que são construídos intersubjetivamente, os quais você não tem controle sobre, que vieram antes de você, que você apreende como ponto de partida para interpretar o mundo, é óbvio que é válido. Não é só válido como necessário, porque não dá pra... Ninguém é fiote de chocadeira. Então, óbvio. Então, para você ser coerente e logicamente coerente, consistente com essa proposta, você tem que assumir essa posição de que é relativo. E é relativo a partir das condições, contextos, pipipi, papapó, e que isso também pode ser, então, alterado. Quando você chega nesse nível de racionalização, em que você percebe isso, você percebe que precisa ser alterado.
Ó, vou dar fazer um... Nossa, esse aqui é um vídeo muito filosófico, mas vamos lá. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Juan José Bautista Segales. Os livros dele estão... Ele faleceu, infelizmente, durante a pandemia, era um cara muito massa. E os livros dele estão sendo publicados agora para serem distribuídos gratuitamente em PDF pela vice-presidência da Bolívia. E ele faz uma interpretação dessa parada de cosmovisão muito profunda, interessante, crítica e tal. Que é o seguinte, ele vai pegar a ciência da lógica de Hegel, então já não é uma tarefa fácil, não é muito tranquilo ele trabalhar com isso aí, e ele vai pegar os 3 volumes. Volume 1, volume 2, volume 3. E aí como é que é? Eu já não lembro volume 1, 2, 3. Ciência da lógica, volume 1, eu não lembro se é sobre o... Pô, eu não vou lembrar todos. Mas o último, né, que é a questão do conceito, é uma discussão sobre Deus, né? Então ele vai, inclusive a menos levada em conta, vamos dizer assim, dentro de hegelianos mais materialistas, ou da galera que quer seguir Hegel para outras vertentes como o marxismo e tal, às vezes até esquece esse volume 3. Bom, o volume 3 da lógica é onde se encerra todo o processo de discussão, que vai lógica 1, lógica 2, lógica 3. Na lógica 3, a discussão é muito teológica, muito no âmbito divino. Mas por que ele faz isso? Não só por ser um luterano, mas especialmente porque é quando ele começa a discutir esses valores fundamentais e anteriores que dão condição para a possibilidade de trabalho de ciência, lógica com o mundo. Então o Juan José Bautista Segales vai falar assim, a primeira relação com o mundo a partir da ciência da lógica é de análise. Você analisa um objeto à sua frente, então você descreve, analisa e você se percebe como um sujeito ativo em relação a um objeto passivo e que você determina, age sobre ele. Então ele já está partindo aqui de toda a crítica, aquela ideia de tabula rasa e não sei o que lá. Já está aí superado. Relação do sujeito enquanto ativo em seu objeto, atua sobre ele, age sobre ele, descreve, aponta e tudo mais. O segundo passo é o passo em que você faz a reflexão, no qual você percebe que por trás deste objeto existem relações subjetivas, conectadas, e esse objeto é um mediador entre sujeitos. Tá? E isso vai ser muito interessante, por exemplo, para quem é marxista. Pô, maravilhoso você perceber isso. Por quê? Porque você, quando olha para uma perspectiva de análise das relações sociais, você percebe que o produto não é só um produto isolado do mundo. Esse produto foi feito por alguém, você se relaciona com outros sujeitos que produziram esse produto, que é um objeto à sua frente, e ele media a sua relação com os demais. Excelente! Aqui eu estou sendo bem direto, rápido, seco, sem muita argumentação. Mas este ponto é importante. O objeto é um mediador entre os sujeitos, então você percebe uma reflexão que existe, que esse objeto não caiu do céu. Ele é produto histórico da atuação e ação humana e há sujeitos mediados por ele, em conflito em torno dele, inclusive. Mas o ponto último é quando você dá o passo para ver o que há por trás dos sujeitos, que seria a tal da visão de mundo, que vocês traduzem por cosmovisão, porque dá um nome mais chique para a questão teológica. Mas essa visão de mundo, no qual você entra no processo de racionalização sobre o mundo, em que você começa a levar em conta esses pressupostos como pontos de partida para o trabalho racional em relação ao mundo. E quando você entende esses pressupostos, você pode, sim, relativizar várias posições, desconfiar de posições e outras coisas mais. Eu até discuto isso no meu curso sobre metodologia, sobre a construção do seu projeto de pesquisa, em que uma das etapas para você ser consciente do seu processo criativo e científico é você chegar nesse nível de reflexão, não só análise, desse nível de compreensão, não só a análise, não só a reflexão, mas a racionalização sobre todo o processo em que você coloca em questão, inclusive, o ponto de partida que seria a visão de mundo, que elas são conflitantes e fazem parte do processo científico de apreensão de mundo, mas fazem parte não como algo imutável, sempre a mesmo, não, mas em conflito, dialeticamente se transformando, historicamente determinado, de acordo com conceitos e tudo mais, e que voltam, inclusive, para o problema do objeto, então você fica nesse ciclo de etapas de construção e reavaliação e tudo mais, porque se você começa a questionar os seus pontos de partida, você vai ter que rever o seu modo de interpretar, de analisar o objeto, as reflexões sobre o objeto e os sujeitos atrás do objeto, e você entra nesse ciclo de processo científico e racional de apreensão da realidade. Fica a dica aí, porque se chegar nesse nível de discussão e de apreensão, aquela parada de cosmovisão cristã como um núcleo fechado de doutrina e que pipipipopopó não faz sentido algum. Mas bora lá. Essa cor que os seus olhos atribuem ao mundo,
de alguma forma fazem com que o mundo seja isso No processo de análise, que é o que eu acabei de falar agora, mas é percepção de mundo, não estamos falando do ponto de partida. que você disse que ele é. Numa perspectiva cristã, nós não podemos aceitar isso. Porque, afinal de contas, nós temos a revelação de Deus em sua palavra, que nós poderíamos dizer que é o ponto de vista de Deus, a maneira como Deus enxerga a realidade. E ele nos Aí o que vocês fazem é transformar este objeto aqui, ó, este livro maravilhoso, vocês transformam ele em divino, separado da história, descolado da história. Apagam absolutamente tudo o que vocês estavam discutindo até agora sobre cosmovisão. E aí parece que isso aqui caiu do céu. Deus psicografou na cabeça das pessoas, né? Os autores, eles não tinham história, não tinham condição, não tinha nada. A autoria o livro não tem história, ele não tem cosmovisões, ele não tem conflitos, né? Ele é um objeto neutro, solto no mundo. Se trabalhar nesse nível de revelação sem qualquer crítica, sem qualquer passo, vocês simplesmente não adiantou nada fazer esse esforço todo para pegar a questão de cosmovisão. Vocês só pegaram um nome legal para falar queremos manter a nossa doutrina e dane-se o resto da humanidade. E tudo que a gente aprende se transforma. Azar de vocês. Para isso não precisa usar o termo cosmovisão. Só seja chato mesmo. revelou. E a nossa visão do mundo é mais ou menos perfeita à medida que ela se distancia ou se aproxima da visão que Deus revela na sua palavra. Voltamos à estaca zero da tábula rasa. Quando você vai ajustando da melhor maneira possível para conseguir aprender a universalidade da palavra de Deus, né? A palavridade da palavra. Pô, mano, isso aqui não tem história, não tem esse processo, a atividade humana. O leitor, a pessoa leitora, quando ela se relaciona com o texto, não existe cosmovisões, não existe interpretações da realidade, não existe nenhum desse processo daí. Tem a palavra dura aqui, pá, neutra, simples de ser absorvida, e diretamente ela lê, aprendeu, e quando consegue, sei lá, utilizar bem a sua capacidade de alfabetização, chega mais perto da palavra de Deus. Mas o que vocês estão falando não é isso, o que vocês estão falando é o que a gente diz que a Bíblia diz, ortodoxa, dentro da nossa ortodoxia, é a palavra de Deus. Sigam ela. E aí você acabou de fingir que é da Bíblia que está falando. E apagou e jogou fora toda a construção da cosmovisão até o momento. Então, o fato da gente ter visões diferentes do mundo não significa que não exista uma visão correta sobre o mundo, que é a visão que Deus revela. Errado. Existe, inclusive, visões equivocadas, problemáticas e tudo mais a respeito, inclusive, do que é a palavra de Deus. A disputa de interpretação por causa de quê? Por isso que eu gosto, e aí eu vou deixar uma dica aqui, da questão da leitura popular da Bíblia, como foi desenvolvido, recuperando uma série de outras tradições, a questão da relação com o texto. Porque o texto não está aí sozinho. Tem uma metáfora do Carlos Mestres que é muito boa. Ele fala, Deus escreveu 2 livros, a Bíblia e a vida. E você só entende a Bíblia se você lê muito bem a vida. E a vida foi feita primeiro. Então ele escreveu a vida e a Bíblia, né? Você só lê bem o segundo livro se leu bem o primeiro, que é a vida, que é a primeira coisa que ele fez. Então o critério para a leitura do texto bíblico seria a vida, nessa metáfora do Carlos Mestres. Então, se a Bíblia é utilizada para matar gente, para violentar as pessoas, para destruir as condições de mundo, para manter, para legitimar, né? Da legitimação para a destruição do mundo, pronto, ela é completamente tosca e contra aquilo que Deus fez, que foi a vida, né? A Bíblia veio depois. Mas aí, beleza, aí é um papo de crente, foi mal aí, gente. Mas é a questão dos critérios, de ajustar esses bagulho. E aí, nesse critério, ele é um pouco mais material, racional, pé no chão, do que você falar, só segue a nossa ortodoxia aí porque ela tá certa. Deus disse, você vai ver depois que você morrer. Na Bíblia Sagrada. E essa cosmovisão vai se desdobrar em visões particulares sobre vida, relacionamento, casamento, trabalho. Na verdade, o que eu tenho dito é que a cosmovisão cristã é uma só. Só existe uma cosmovisão cristã, não é? Obviamente, no sentido... A nossa ortodoxa. Quem não for ortodoxo, reformado, não tem visão cristã. O geral. Porque se a gente for individualizar, cada indivíduo possui uma cosmovisão. O que eu tenho dito é... Não, cada indivíduo tem uma percepção de mundo. A cosmovisão é um núcleo de crenças compartilhadas, como você acabou de falar, meu querido. E se vocês levassem a sério mesmo esse lance de cosmovisão, vocês iam perceber que o nosso mundo
tão ocidental, judaico-cristão, tem uma cosmovisão em tudo quanto é coisa, mano. Essa cosmovisão permeia o mundo que vocês têm tanto medo. Vocês já perceberam, mas todo finalzinho de história de filme da Disney, de filme da Pixar, de não sei o que lá, tem uma moral bem cristã participando. O heróizinho vencendo o vilão, os bons valores, os bons costumes. Aí uma outra coisinha que se pega no ponto, vocês falam, olha lá, mas a moral da história é a mesma. Mantém esses valores, boa parte deles. Se liga, mano, vocês tinham que levar mais a sério esse conceito que vocês gostam tanto. É que a cosmovisão cristã tem implicações diferentes para várias áreas da vida. Então, você pode pensar em implicações da cosmovisão cristã para o trabalho, implicações da cosmovisão para a ética, implicações da cosmovisão cristã para a sexualidade. Mas a cosmovisão cristã é, obviamente, uma só, que pode ser articulada de maneiras diferentes. A mais comum é a articulação em uma grande narrativa, não é uma grande história composta de 4 grandes movimentos: criação, queda, redenção e consumação. Perfeito. Se você deseja estudar mais o assunto, você se inscreve no meu canal, me ajuda no Apoia-se e tudo mais. Esse final foi complicado, né? Se você quer saber qual é a cosmovisão correta do cristão, aprenda com a gente. Basicamente é isso. E aí, se você quiser saber o que o cristão deve fazer no trabalho, faça o meu curso, ouça minha palavra, veja minha pregação. Aí você se torna refém do pastor, porque você agora não vai ler a Bíblia mesmo, discutir, debater, ver conteúdos, conceitos. Você vai o quê? Adequar tudo a uma teologia reformada, a uma doutrina específica, e o que o pastor disser e mediar entre o texto bíblico e você, e entre a sua comunidade e você mesmo. Minha gente, não, dá uma força aí pra gente continuar discutindo essas coisas, porque tá complicado. De todo jeito, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, minha gente, até breve.